Fer, obrigada por estar aqui hoje contando um pouquinho da sua história. Pessoal, para quem não conhece essa Fernanda de Almeida, ela, além de ser muito minha amiga, porque hoje nós somos muito amigas, mas ela também foi minha professora na faculdade, na disciplina de marketing, então foi assim que eu conheci a Fer. Então ela já foi minha professora e depois eu tive a honra e a oportunidade de ser mentora dela em um dos cursos, até anotei aqui para eu não me esquecer. A Fer, em março de 2021, fez o curso que na época eu tinha um curso chamado Oratória para Oradores, que era para ajudar pessoas. A Fernanda já fazia palestras, já dava aulas, então ela já tinha bastante habilidade de comunicação, mas a ideia era aprimorar um pouco mais disso. E então hoje esse curso não tem mais esse nome, ele está embutido num outro conteúdo que eu tenho, que é um voltado para networking, que envolve comunicação também. Mas eu trouxe a Fer também para contar a experiência dela, porque primeiro que a nossa relação é muito bacana, tanto de ela ter me ensinado e eu ter tido a oportunidade de compartilhar conhecimento com ela também, e também pela experiência que ela tem, enfim, então a história dela é muito bacana. Ela também é relações públicas, então é algo ainda mais especial, porque é alguém que tem bastante embasamento em comunicação, mas eu acho que é uma inspiração para as pessoas que têm um conhecimento, mas que a gente sempre pode aprimorar. Então, Fer, obrigada por estar aqui, pela gentileza de participar dessa gravação e fica à vontade para contar então como foi essa experiência. Obrigada, Valesca. Eu que fico agradecida com a sua atenção sempre e com a oportunidade de estar aqui também compartilhando um pouco com o pessoal que te segue. Eu me lembro que eu fui buscar você porque a gente estava no meio daquela questão de isolamento, né, Uhum, social. E como você falou, apesar de eu ter, já tinha naquela época experiência com aula, já tinha experiência com palestra e tudo mais, eu tenho, né, muito mais facilidade ainda, é assim. Eu tenho mais facilidade em fazer uma exposição oral presencialmente do que por meio de câmera. uhum, Então, a minha dificuldade era muito porque eu tinha que converter tudo para o ambiente online, né? As minhas aulas tinham que passar a ser no ambiente online. E eu tinha muita dificuldade com câmera. E aí eu falei, não, a Valesca vai me ajudar para superar essa dificuldade com câmera. E é assim, eu acredito que a gente nunca sempre tem o que a gente aprender, sempre. Em qualquer situação que você está, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja a sua experiência, a gente sempre tem coisas para aprender a mais. E naquele momento foi o momento que eu falei que eu queria, então, trazer para outras habilidades, somar as outras habilidades que eu já tinha, o entender como é se comunicar através de uma câmera, né? E aí, então, o curso que você teve a atenção e o capricho de fazer um conteúdo todo personalizado, porque partiu do curso Oratório para Oradores, mas você fez uma personalização para essa necessidade que eu tinha. Eu me lembro bem que você nós teve. analisamos uma live sua, né? A gente analisou uma live, teve uma dedicação sua para adaptar aquele conteúdo para aquilo que eu queria exatamente, né? Então, Uhum, isso já demonstra assim um compromisso que você tem com o resultado dos alunos que é muito importante destacar, né? uhum, E me ajudou muito a entender que existe diferença, porque você fazer a comunicação pessoal e fazer a comunicação online uhum, são habilidades diferentes, né? São pontos de atenção diferentes que você tem que observar quando você está se comunicando pelo digital ou pelo presencial. uhum. Mas, por outro lado, nada é um bicho de sete cabeças se a gente se dispõe a superar certas limitações, que nesse caso, sim, a gente pode falar que é uma limitação que a gente coloca para a gente mesmo. Ah, eu não sei falar para a câmera. Não sabe porque não quis saber até agora. Então, naquele momento, eu resolvi que eu queria saber, né? E me ajudou super. Depois daquela mentoria que você fez comigo, além de você me ensinar algumas técnicas mesmo, né? Assim, como é que a gente pode dizer? É técnica, mas meio que pulo do gato, né? Para Uhum. E lidar com a situação, eu adicionei isso aquilo que eu tinha que fazer uhum. e incrementei com outras coisas que eu fui experimentando depois e foi dando resultado também. E segui com a vida e parei de falar, não posso fazer porque vai ser com câmera.
Não, E agora você até depois teve outras experiências, né, com novos cursos, com novos materiais que você gravou também, né? tanto que no ano passado a gente fez aquele curso totalmente online, então para mim agora já está assim, Sim, tranquilo. Fer, é muito bacana também você. É muito legal que você mencionou esse curso que nós fizemos juntas, porque assim, é muito bacana essa relação que a gente tem de aprendizado, que eu aprendo com você, você aprende algumas coisas comigo também, a gente tem muito essa troca, por termos idades diferentes, experiências diferentes. Eu me lembro que quando eu comecei a empreender, eu me inspirei muito na sua história, que você foi a primeira profissional relações públicas que eu conheci na faculdade, que atuava de forma autônoma com a própria empresa, porque antes a gente ia muito para aquele caminho de trabalhar dentro de uma organização, preferencialmente multinacional, né? Então você me trouxe uma perspectiva até de carreira diferente do convencional, do que eu via na faculdade. Então eu sei que foi eu aprendi muito com você também sobre essas outras possibilidades de carreira não linear, que é algo que eu ensino muito hoje, né? E aí depois tivemos a oportunidade, então, juntas de fazer um curso, né? Nós e outros dois profissionais, falando sobre comunicação, falando sobre relacionamento, sobre ter inteligência emocional, sobre ser assertiva, sobre, enfim. Então é muito bacana que dentro do mundo da comunicação tem muita coisa para a gente aprender. Então, todo mundo tem algo para aprender e algo para ensinar, cada um com o seu perfil. Eu me lembro também que durante os nossos encontros você mencionou que se considerava uma pessoa mais tímida, e isso reflete na forma como a gente se comunica. E não existe uma receita, então a gente não tem que se comunicar todos da mesma forma. Cada pessoa tem o seu estilo. Então, se você é uma pessoa mais reservada, você pode falar em público, você pode fazer entrevista de emprego, você pode fazer uma palestra, você pode se comunicar de uma certa forma, de uma forma que respeite o seu estilo. E se é uma pessoa mais extrovertida também. Então, isso é muito bacana, a gente pensar na comunicação que respeita a nossa forma de ser, né? E que bom a gente ter a oportunidade de ensinar e aprender uma com a outra, e continuamos isso até hoje. Então, eu Vamos agradeço fazer muito. mais cursos, né? A gente tem que fazer esse ano a segunda Sim, edição do curso, né? verdade, pessoal. Vou até colocar o link aqui no post para quem quiser conhecer e Pode ficar sabendo das colocar que tem lá próximas. a página do curso. E eu já estou Sim. pensando em umas novidades para a segunda edição, que no momento certo a Ah, gente vai conversar sobre isso. Mas você tocou sim. num ponto que eu acho muito importante, hoje em dia é uma das coisas com as quais eu trabalho, inclusive, que é desmistificar essa ideia de que o bom comunicador ele tem que necessariamente ter um perfil extrovertido, falador, porque isso é muito limitador para muitas pessoas. E hoje todo profissional, né, Valesca, Uhum, ele depende de se comunicar, das habilidades de comunicação dele para poder exercer a profissão dele. uhum. Porque a gente vive numa sociedade que Envolve gira outras em torno pessoas. da comunicação e da troca de informação. Uhum, Então, é muito limitador, né? Você dizer assim, o comunicador nato. Sim, tem pessoas que nascem com uma habilidade mais, como é que eu posso dizer, natural para se uhum, comunicar, principalmente oralmente. Mas isso não significa que não possa ser aprendido. Então, uhum. eu acho importante a gente dizer, você pode ser uma pessoa tímida. Eu sou ainda uma pessoa tímida, eu sempre falo isso. A gente não, isso porque é uma característica minha, Aham. né? Eu nasci assim e mantenho essa característica, porque ela é uma característica pessoal, isso que eu queria dizer, ela é da Sim. personalidade. Mas isso não significa que você não consiga se desenvolver profissionalmente, Uhum, desenvolver habilidades de comunicação, técnicas de comunicação que vão te ajudar profissionalmente e que você vai conseguir dominar, mesmo sendo uma uhum. pessoa tímida e reservada. Então, Exato. eu acho importante falar isso, né? Porque sempre fica muito, mas eu não vou conseguir fazer isso porque eu sou muito tímida, eu não vou conseguir fazer não sei o que porque eu sou tímida. Dá para fazer tudo, tanto no aspecto da habilidade da comunicação oral, a gente desenvolver com as técnicas certas, com o acompanhamento certo, né, Vanessa? Aham, com certeza. E o mesmo vale para quem acha que tem dificuldade para escrever também. Escrever também são várias técnicas. Se você tem dificuldade, Uhum. eu falo bem, mas não escrevo bem. Tudo dá para a gente aprender. Lapidar. Eu acredito muito nisso.
Perfeito. E é muito legal você trazer isso, Fer, porque quando a gente fala de comunicação, né, dentro dos temas que eu trabalho, você trabalha muito isso quando você orienta os seus clientes, e eu também trabalho isso orientando os meus, porque a Uhum, comunicação escrita é algo que a gente precisa, para chegar num texto simples, eu preciso ter muito. Dá muito trabalho eu chegar num texto simples. Quando eu vou trabalhar, por exemplo, com elaboração de currículo, e nós vamos escrever no campo objetivos, o que aquele profissional busca? É uma, duas linhas contando o que ele busca. E para chegar nessa simplicidade, a gente tem que sentar, conversar, entender a história daquele profissional para conseguir traduzir isso em poucas palavras. E na questão verbal também. Então, os dois casos vão dar trabalho. A gente não tem opção assim, ah, não dá trabalho. Inclusive, quem se comunica muito bem, que a gente fala que naturalmente parece que se comunica muito bem, imagina essa pessoa depois de passar por um curso, uma formação, acompanhamento, exato, e conseguir se comunicar ainda melhor, porque se ela já tem isso como facilidade, se ela investir num ponto que é um ponto forte, melhor ainda. E é muito comum, né, Fer, pessoas mais expansivas, extrovertidas, serem mais verbais, usarem mais a comunicação oral, e pessoas mais reservadas se comunicarem mais por escrito. O importante, gente, é se comunicar, mostrar suas ideias para o mundo. Se você quer clientes, se posicione para conseguir esses clientes. Se você quer conseguir um emprego, se posicione para o mercado, porque o que me dói o coração é ver um profissional muito bom que ninguém sabe que ele é bom ou que ela é você boa. tem razão. Então, é a comunicação que vai ajudar a gente a fazer isso, né? Então, eu fico feliz por, dentro do seu contexto, como empreendedora, a gente ter conseguido lapidar uma habilidade que você já tinha e também por ter a oportunidade de aprender com você, que eu estou sempre aprendendo. Em questão de textos, às vezes até te mando, falo, Fer, vê se esse texto ficou claro, né? Porque é uma facilidade sua a comunicação escrita, além, claro, de você ter buscado aprimorar. Então, eu fico feliz, Fer, tanto pelo seu depoimento, Isso pelas mesmo. trocas. A minha zona de conforto é escrever, com certeza, mas é aquilo que a gente conversou. Ah, precisa palestrar? Vamos aprender a palestrar, não tem erro. Ah, precisa dar aula online com câmera? Vamos aprender a dar aula online com câmera, tá tudo bem. É isso. Exato. Exato, a gente se adapta a todos os A gente formatos. tem Foi que uma adaptar. adaptação para todo mundo, né? E para cada um pesa algo. Eu tenho muita facilidade para falar, só que quando eu ia gravar stories, gente, era terrível. As primeiras vezes que eu fazia, eu compartilhei isso com a Fer quando nós trabalhamos isso juntas. A gente se sente desconfortável. E isso eu acho muito legal mencionar. Isso que nós estamos falando não é só para quem vai dar aula. Muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo para falar, por exemplo, sobre gravar vídeos para entrevista, vídeo entrevista. A empresa Uhum. pede para você gravar um vídeo contando a sua história. E a pessoa fala: Meu Deus, eu gravei 60. Teve uma pessoa que me mandou, falou: Olha, eu gravei 60 vídeos, só gostei de um e só porque eu não aguento mais gravar que eu vou mandar. E quando eu assisti, mas está muito bom. Mas a gente se fica desconfortável em se assistir. E quanto mais a gente treina isso, mais fácil vai ficando. Então, até o vídeo entrevista vai ficando mais natural. Então, é bem bacana mesmo a gente pensar em todos esses cenários. E eu agradeço, então, Fer, pela sua gentileza de compartilhar um pouco dessa vivência no aspecto que eu pude contribuir com você. E obrigada também pelas suas contribuições. E como sempre, continuamos nos falando, porque a gente se tornou amigas. E é isso aí. Muito Não, obrigada, Fer. eu agradeço também, é legal poder compartilhar, poder conversar sobre isso, falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que é comunicação. Aham. E em breve a gente vai, então, trazer novidades aí para o pessoal sobre o nosso curso de Comunicação do Trabalho, porque, assim, essa semana mesmo tive insights sobre ele e eu ainda falei, preciso falar com a Valesca, mas a gente fala Boa. mais. Combinado. Perfeito, então, Fer. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, Imagina, um tchau. beijo, querida. Tchau, tchau.